Olá, bem-vindos ao podcast Liderança Espírita para a Nova Era. Em seu episódio número 32, em uma edição especial trazendo a comemoração e referência histórica dos 15 anos do Programa de Formação de Lideranças Espíritas. Diretamente do estúdio da Ascom, no 12º Congresso Espírita do Rio Grande do Sul. Eu sou Fabiano de Souza, multiplicador do Programa de Formação de Lideranças Espíritas, e nos acompanham nesse episódio Carolina Reis, diretora da área de Formação de Lideranças Espíritas, Maria Elizabeth Barbieri, multiplicadora do Programa de Formação de Lideranças Espíritas, e o nosso convidado especial, Tiago Toledo, diretor da área de Comunicação Social Espírita da Federação Espírita do Estado do Mato Grosso. A revista A Reencarnação, periódico da Fergs Editora, tematizando liderança espírita, obra do Cristo, trabalho de todos, surge como coroamento do Programa de Formação de Lideranças Espíritas, conduzido por nossa federativa ao longo dos últimos anos. E a razão da sua execução se fundamenta na necessidade do fortalecimento constante da cultura de liderança servidora no movimento espírita gaúcho e da celebração de seus 15 anos de execução. A edição já está em fase final e tem a sua previsão de pré-lançamento em sua versão virtual para novembro, na última reunião do Conselho Espírita Estadual de 2023. Beth, amiga, o ano era 2008. Iniciava ali no seio da Fergs um projeto de formação de lideranças, que, estruturando-se a cada movimento, culmina no que hoje temos estruturado na forma de um programa de formação de lideranças espíritas. O que tu pode nos trazer, amiga, da tua perspectiva desta jornada que completa 15 anos? 15 anos, né? Passa tão rápido, mas lançando um olhar para essa caminhada feita pelo movimento espírita, nós vemos o quanto nós conseguimos crescer durante a realização dessas ações. Não só pelo fato da estrutura que hoje tem o programa, que é um legado para o movimento espírita, não só do Rio Grande do Sul, mas do Brasil e até do exterior. Hoje nós já temos o programa se implementando no Conselho Espírita do Canadá, no Uruguai, que nós fomos dando resposta a necessidades que o nosso movimento, nossos centros espíritas foram apresentando. Porque a liderança é o motor das organizações. Muitas vezes nós achamos que o funcionamento das instituições ele está ligado ao fato de nós termos recursos financeiros, recursos humanos também. Mas tudo isso, sem esse motor, sem esta atitude de uma liderança servidora que opere tudo isso, que congregue esses esforços, que alinhe, que coloque-nos no rumo da concretude de objetivos comuns, nós vamos ter desperdício de liderança, como nós estudamos, e nós vamos muitas vezes ter os nossos resultados muito diminuídos, sem aquele exponencial, sem aquela exponencialidade que nós precisamos, porque afinal nós estamos trabalhando com uma doutrina que vai transformar a humanidade. Os princípios, quando forem vivenciados, seja lá sob a denominação que for, ela vai transformar a humanidade. Gosto muito de um termo que está lá em A Gênese: o Espiritismo converterá a humanidade. Então nós trabalhamos com este manancial de conversão da humanidade. Não estou falando assim da conversão, né, no sentido de prosélitos, mas no sentido de estímulo a revermos as nossas posturas,
a forma como nós fazemos a leitura do mundo e como, fazendo essa leitura, nós agimos como agentes transformadores. Então, eu vejo, a minha perspectiva do programa é isso, assim, ele veio nos trazer uma forma de atuarmos no mundo, conectando a nossa atuação com os princípios ensinados por Jesus. Tiago, o programa de formação de lideranças espíritas da FERD serviu como uma espécie de caso de sucesso e orientação para o programa de qualificação de multiplicadores para a formação das lideranças espíritas, aprovado pelo Conselho Federativo Nacional em novembro de 2017, com o início da qualificação dos conselheiros em julho de 2019. Você que teve a oportunidade de participar e acompanhar bem esse movimento integrativo da proposta no CFN, bem como até o desdobramento das ações de formação de lideranças em nossa Federação Espírita do Estado do Mato Grosso, inclusive com compartilhamento de materiais, o que tu tens a nos trazer a respeito desses esforços todos da liderança espírita com Jesus no seio do nosso movimento espírita? Em primeiro lugar, eu acho que todas essas iniciativas, tanto a pioneira iniciativa da Federação do Rio Grande do Sul, quanto o programa que nós implantamos no CFN, tem uma contribuição que é colocar o assunto na mesa, colocar o assunto para ser debatido pelo movimento espírita, para ser pensado, para que era a filosofia que nós tínhamos no programa do CFN, que nós temos no programa do CFN, fomentar a cultura de liderança, para que conversando esse interesse seja despertado e a gente consiga fazer a nossa programação local, que respeite as limitações e a realidade local de cada instituição espírita. Então, essa contribuição pioneira do programa da Federação do Rio Grande do Sul, a contribuição principal do programa estabelecido pelo CFN, me parece assim, essa de despertar a importância da conversa. Respondida a pergunta, preciso agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês, dizer da alegria que é ouvir aqui perto essa saudação que eu ouvi tantas vezes ouvindo o podcast. Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast Liderança Espírita para uma Nova Era. Ouvi, gente, aqui do meu lado. Foi uma experiência emocionante. E transmite o abraço dos amigos da Federação Espírita do Estado de Mato Grosso que vibram pela ocasião do 12º Congresso Espírita do Rio Grande do Sul e pela longevidade do programa de formação de lideranças. Toda essa experiência tem sido pautada, e aí volto à questão, nesse compartilhamento fraterno, porque a gente precisa reconhecer. Existem habilidades diferentes no movimento espírita. Em algumas ocasiões a gente observa a experiência do Distrito Federal, de Goiás, de Minas Gerais, e é muito saudável que a nossa rede esteja integrada dessa forma, né, Beth? Boas conversas Sim. Já tivemos a esse respeito, para que algo que faça sentido aqui seja multiplicado acolá. Então, de tudo o que nós certamente conversaremos aqui, a maior contribuição que eu destacaria é essa, de colocar na mesa. Porque, volto a dizer, nós estamos, concordando com a Beth, tratando de uma questão de sustentabilidade do movimento espírita. Celebramos 15 anos de programa, celebramos 102 anos de fundação da Federação do Rio Grande do Sul, 66, 67 da Federação Espírita do Estado de Mato Grosso, o aniversário do Pacto Áureo, sempre no mês de outubro, e assim, olhando para o histórico, mas os próximos anos, os próximos 100 anos de Federação do Rio Grande do Sul, os próximos 60 anos de Federação Espírita do Estado de Mato Grosso, como das nossas instituições espíritas, diz respeito à liderança consciente da sua responsabilidade de imprimir ritmo, dinamismo e de ser um foco garantidor da preservação da unidade dos princípios espíritas, da qualidade das nossas iniciativas. Então, acho que é dessa seriedade que a gente está conversando aqui. Muito bem. Carol, esse programa enfrentou ali na adolescência, perto dos 12 para 13 anos, só uma pandemia, como todos, né? E teve ali que se adaptar às pressas ao novo formato de aplicação, mas não foram só esses desafios. Ele alçou voos rumo a outros estados, compartilhando esses saberes junto com outras federativas e também outros países. A
Beth comentou, Uruguai, agora um treinamento com o Conselho Espírita Canadense. O que tu pode nos compartilhar desses desafios todos dos últimos tempos e também, começando por ti, o que tu vislumbra como futuro, como sonho deste programa? Amigo, então eu preciso começar dizendo que quando tu dirigiu a Beth, disse assim, o ano era de 2008, eu já enchi meus olhos de lágrimas e eu não estava lá, diretamente, claro que estava sendo e fazendo o movimento espírita, então estava problematizando aquelas demandas que foram levadas para a construção desse programa e aí a gente se emociona porque o nosso desafio tem sido viver os princípios de liderança na medida em que a gente estuda e multiplica. E por isso a área de formação de lideranças, por isso eu estou aqui nesse momento representando a área, e é um momento muito breve do tempo, né? Ainda que 15 anos também seja pouco tempo, nós tivemos algumas pessoas à frente desse projeto. E isso é tão especial, porque isso diz do nosso esforço de exercitar, de exemplificar esse princípio de formação de novos líderes, né? E aí a nossa amiga Beth está aqui do lado, né, para nos apoiar nesse processo, e de trabalho coletivo. Então, graças a essa construção, a essa fortaleza na qual o nosso programa se apoia, nós conseguimos enfrentar uma pandemia e ela trouxe um fortalecimento muito grande para o nosso trabalho. Nós tivemos que sim nos reinventar, assim como todas aquelas instituições, aqueles programas que puderam permanecer durante o desafio, né, do contexto pandêmico. E durante essa adaptação, essa organização, a gente se fortaleceu, se multiplicou, se aproximou de formas diferentes, até porque o elo que realmente nós temos, ele vai muito além dessas estruturas físicas das quais nós utilizamos como instrumento. E nesse contexto de transposição ou de adaptação, porque as nossas atividades de formação de lideranças, elas são vivenciais. Não faz sentido, né, a gente estabelecer um programa que vá realmente construir competências e transformar a ação, a cultura do nosso movimento espírita, se não de uma forma vivencial. Então, as nossas atividades, que se dão através do ciclo de atividades vivenciais, tiveram que ser reorganizadas para o contexto online, preservando seus princípios, atendendo seus objetivos iniciais, aqueles que a gente nem estava lá quando foram construídos e desenhados, e com uma equipe, com um grupo espalhado pelo Rio Grande do Sul, de lideranças fortes, dedicadas, profundamente desafiadas no movimento espírita e fora dele, como todos os que estavam encarnados nos últimos anos nesse desafio. E nesse processo nós ganhamos profundamente. Por quê? Porque isso propiciou, facilitou também esse tipo de integração que a Beth já citou, que tu citou, amigo. Nós temos já há muitos anos um trabalho no Rio Grande do Sul que é muito próximo dos nossos amigos do Uruguai. Nós somos vizinhos em muitos sentidos e então nós temos uma federação fora do nosso limite nacional, mas que é irmã em muitos aspectos, que participa dos nossos conselhos da Regional Sul, do nosso CFN, do Conselho Federativo Nacional. E esses amigos, então, aproveitando o desenvolvimento das oficinas de forma online, fizeram uma representação, enviaram alguns trabalhadores do Uruguai que participaram de uma equipe de uma das quase 200 oficinas por ano que nós tivemos que organizar e atender, felizmente, ao longo dos últimos anos. E aí uma dessas equipes, a nossa Serra Gaúcha, abraçou os irmãos uruguaios e eles desenvolveram todos os módulos que até então, né, estavam sendo organizados à medida em que eles foram sendo desenvolvidos e aplicados. Então temos uma experiência muito íntima, muito próxima. E a experiência do Canadá fala muito disso que o Tiago trouxe, da alegria que esse instrumento que é o podcast tem nos proporcionado para a gente se reencontrar espalhado pelo mundo, né? Nós estamos irmanados profundamente por esse desejo e por essa ação transformadora do movimento espírita na direção dessa construção. Então, quando a tua voz, a nossa voz,
se espraia por essas redes, a gente se encontra. E o João, nosso querido amigo lá do Canadá, por causa do podcast, entrou em contato. Nós vivíamos sob a liderança do Vinícius Lousada naquele momento a transposição, então, né? Eu estava de vice acompanhando e apoiando. E aí então nós começamos a fazer um projeto muito cuidadoso, carinhoso, para que, já que com um programa adaptado para online, nós criássemos uma turma para o Conselho Espírita Canadense. E aí nós temos tantas lições de unificação nesse processo, porque os irmãos reuniram nessa turma companheiros de todos os cantinhos do Canadá. Eles trouxeram representantes de centros espíritas variados. Ajustamos horários que fizessem sentido para todo mundo. Então a gente entrava, uns diziam bom dia, outros diziam boa tarde. E tínhamos essa felicidade de conduzir uma oficina, um aprendizado vivencial e aprendermos muito nessas trocas significativas. Porque não numa perspectiva de ensinar, de doutrinar o outro, mas de trazer essas reflexões, como disse o Tiago, colocá-las na mesa com estudos sérios, com uma vivência do nosso movimento espírita que as embasa, mas dispostos a ouvir o quanto aquilo podia fazer sentido para eles e o quanto nós podíamos construir juntos a partir daquilo. Então nós temos uma troca em andamento. O Conselho Espírita do Canadá está ainda fazendo as oficinas, são muitas, e mais do que isso, está traduzindo os materiais e construindo o seu próprio programa de formação de lideranças espíritas. Talvez com um outro nome, provavelmente em inglês, né, amigos, ou em francês. Inglês e francês. Mas essa tradução, essa disposição, essa integração, ela é tão significativa. Eu me arrisco a dizer, eu trouxe uma frase que a gente está bem acostumado, né? Que o nosso querido Bezerra, quando fala da unificação, aquela mensagem que a gente tem quase de cor, né? Urgente, mas não apressada, ele diz que seja Allan Kardec não apenas crido ou sentido, apregoado ou manifestado, a nossa bandeira, mas suficientemente vivido, sofrido, chorado e realizado em nossas próprias vidas. Então, talvez essas oportunidades que tu nos traz assim na nossa adolescência do programa e que vai ter ainda muitos rostos, muitos sorrisos, muitas vozes encampeando, como a gente diz, e multiplicando e compartilhando e aprendendo, talvez esse programa e todo esse contexto seja esse desafio, esse choro que nos permite transformar o desafio em ponte e que possa realmente nos conectar em significado, em objetivo e nos trazer nos trazer mais próximos da vivência da liderança de Jesus que nós queremos multiplicar no nosso querido movimento espírita. Beth, amiga. Quero perguntar, quero aproveitar aqui a presença para fazer circular uma experiência, ouvir de vocês como tem sido e se houve alguma modificação na percepção com relação à necessidade desses temas e do programa. Porque nesses contatos a gente percebe diferentes lideranças e diferentes reações do próprio movimento espírita. Tem aquelas pessoas que quando vão participar de uma atividade de formação de liderança se sentem assim tão tocadas que falam era o que a gente estava precisando, justamente por estarem assim cansadas de um modelo anterior ou de um modelo ainda vigente, que é aquela ideia de que a liderança nasce pronta, de que a liderança é escolhida pela espiritualidade e não algo para o qual se qualifica, se melhora. Então eu quero saber se no contato com o Uruguai, no contato com o Canadá, como as lideranças têm reagido e lá nessa trajetória aí de 15 anos, se houve uma facilitação, Fabiano, de como era falar sobre liderança há 15 anos atrás e como é falar hoje, se houve uma modificação, se houve uma maior adesão ou se ainda gera esse tipo de desafio. É só para aproveitar que eu tô por aqui com tanta gente experiente. Beth, olha, Tiago, a gente vê assim que falar de liderança se tornou alguma coisa familiar e necessária para todo mundo. Só hoje entende a necessidade, quer falar, não é? E uma coisa que nos deu uma visão assim de que realmente a gente sabe que a gente não faz nada, né? A gente se torna, as nossas equipes são filtros daquilo que a espiritualidade traz.
E no programa isso ficou muito claro. Porque a gente vai percebendo que ele tem um dinamismo e ele favorece uma questão de aprofundamento da temática à medida que as pessoas vão se inserindo nele. Como ele era percebido lá no início, os mesmos temas hoje eles são percebidos e elaborados de uma outra forma. Só para te dar um exemplo, quando nós fomos adaptar um módulo que fala do Brasil, coração do mundo, para o Canadá, a princípio a gente pensou assim, bom, esse módulo não tem nada a ver com o Canadá. Mas aí vem a intuição, assim, não, o Canadá é uma terra nova, onde a doutrina espírita está se implementando tanto quanto o Brasil, quando a árvore do Evangelho foi transplantada para cá. Então, sim, eles vão tirar lições deste momento para aplicarem lá. E a gente fez a primeira etapa com eles e foi uma coisa assim fantástica. Como a gente deu uma mexidinha muito, né, Fabiana? Muito leve, assim, para conduzir o foco. E foi fantástico, assim, a absorção, a visão que abriu e como tocou. Então, a espiritualidade, ela montou realmente uma gama de assuntos que permite esta evolução individual, coletiva, dentro daquela esteira. Tá? Agora a gente vê hoje todo mundo falando sobre liderança. Todo mundo fala. Tá? Não é mais aquela coisa, é modismo, agora inventaram mais isso e tal. Né? Então, eu acho que ainda temos muitos frutos a colher, né, desta caminhada. E como nós estamos, a equipe está sempre pesquisando, já veio o Líder Espírita volume 2, já tem outros estudos em andamento, né? Sempre identificando elementos que surgem na oficina, que agora o programa ele já está mais numa seara assim, de trabalhar algumas coisas que são procedimentais para amparar aquela questão principiológica que vem no início do desenvolvimento pessoal, da jornada de transformação, da formação de novos líderes. Né? Sintetizando é mais ou menos, não sei se a Carol deve ter algumas percepções. Nesse procedimental, a própria oficina de delegação, sim, né, que a gente está construindo. Não, e na verdade, né, amigos, a gente, quando o Tiago pergunta sobre a recepção, né, a gente, ao longo desses muitos anos do programa e do esforço que a gente tem desenvolvido na Federação Espírita do Rio Grande do Sul, para que as nossas construções sejam mais baseadas em princípios atuais da andragogia, né, menos uma transmissão que presuma que o outro só recebe, né, e mais vivenciais, elas sim desacomodaram, né? Elas desacomodam. A gente até hoje se desacomoda quando escuta coisas que fazem sentido e que a gente ainda está patinando, né? Desafiado. Então, sim, a gente tem uma história de desacomodação e ela ainda acontece em maior ou em menor grau. A gente escuta frases, eu acho que a gente pode trazer isso com naturalidade entre irmãos, de que líder é Jesus. E, na verdade, ela está perfeita, essa frase, porque sim, o nosso líder é Jesus, mas por ser o nosso líder Jesus e nós, então, aprendizes dele, é que nós temos que estudar para ontem. Como fazer isso? É o modelo, né? Esse é o nosso modelo, né? Então, se ele é o líder, como que eu, convidada por ele, comprometida com ele, posso me acomodar? E não fazer todo o possível para me desenvolver nesse processo de liderança seguindo os passos dele. Então, sim, mas ainda assim, né, como a Beth disse, a gente vai fazendo as trocas dentro do estado, nas cidadezinhas pequenininhas, na capital, fora do nosso estado, e a gente vai se reencontrando com desafios muito próximos. Mesmo no Canadá, a gente tem adaptações, às vezes, de contexto, de algum detalhe de dinâmica, mas, na verdade, os sentimentos, os desafios, a perspectiva são as mesmas, é a mesma fileira.
Então, sim, a gente colhe muito desse sentimento de... Tava buscando vocês, né? De reencontro, de sentimento. Por quê? Porque estava pesquisando e querendo as mesmas coisas. E juntos a gente é mais forte. Então, esse é o sentimento. Tiago, amigo, que tu nos traz acerca desse futuro, que tu sonhas, dos desafios desse futuro em relação ao movimento espírita, ao processo de liderança? Eu acho que a gente precisa cada vez mais assumir o nosso lugar, aquilo que se espera que o movimento espírita faça. Na minha visão, nas minhas leituras e no recorte que faço, até do que falam os benfeitores, a ideia é que o movimento espírita conduza, apresente à sociedade modelos mais sustentáveis, modelos mais inclusivos, modelos mais autoconscientes de gestão e de construção. No momento, existem... essa minha percepção se baseia em uma fala de Joana de Ângeles, que afirma que no futuro o Evangelho de Jesus será a orientação de toda e qualquer organização. Quer dizer, ela está se referindo a um futuro e nós já temos isso no tempo presente. Imaginem só o que a gente pode fazer, como já tem feito, quando isso alcança uma maturidade de compreensão. É uma referência para toda a organização social, é disso que nós estamos falando. E, em alguns momentos, a gente precisa aprender com outros setores que ainda não têm o Evangelho de Jesus como referência. A cultura de liderança, por exemplo, é algo que vem sendo muito debatido, muito comentado nas organizações privadas. Existem turmas de formação de liderança, existem turmas que debatem diversidade, inclusão e equidade, existem departamentos responsáveis por isso, para que as pessoas colaboradoras de uma organização, por exemplo, se sintam parte e mais à vontade para levantar aquela bandeira. Isso me parece perfeitamente possível de ser encampado pelas nossas instituições espíritas, porque nós estamos aqui no lugar excelente para se trabalhar com propósito. Então a minha expectativa pessoal é de que com a qualificação, com o trabalho, com o estudo paciente, perseverante e aprofundado de Allan Kardec, mestre codificador e do Evangelho de Jesus, a gente encontre as referências necessárias para materializar essa maturidade, para materializar esse posicionamento, esse trabalho. A minha expectativa pessoal, enquanto trabalhador, enquanto voluntário, mas antes de tudo, enquanto jovem espírita, que foi criado e que teve nesses espaços de socialização, de encontro de juventude, de congresso espírita, de combrage, as minhas socializações, e cresci ouvindo esse lugar do espiritismo no Brasil, o quanto nós estamos vinculados ao coração do mundo, à pátria do Evangelho, que a gente acelere esse processo, ou que a gente, no mínimo, não retarde ele para além do necessário. Que seja assim, paciente, um dia após o outro, mas que tenha esse condão de celeridade ou de importância mesmo, da gravidade sobre o que nós estamos falando. Então, eu acho que essa maturidade, ela precisa acontecer. Nós estamos muito bem letrados em estudo do Espiritismo, pelo menos no nível das possibilidades, e aqui há o programa do estudo sistematizado da doutrina espírita, que também foi uma contribuição pioneira da Federação Espírita do Rio Grande do Sul para todo o Brasil, e outras opções de estudo, já existe bastante. Quero ver nas próximas décadas que a gente multiplique aplicações de formação de liderança. Que a gente aproveite a experiência que já existe no Mato Grosso, que a gente aproveite a experiência que já existe no Rio Grande do Sul e que a gente amadureça, para que, chegando nos diferentes rincões do nosso país, a gente veja as pessoas conversando sobre isso e, mais do que isso, se importando com a formação de lideranças. Aquelas lideranças tradicionais que abriram os caminhos, que foram responsáveis para que as nossas instituições chegassem aqui hoje falando: estou pensando no meu vice-líder, estou trabalhando sucessão, aqui a gente não faz nada sozinho. Eu vim abrir o caminho, mas olha, a nossa equipe está aqui, depois de mim vem essa pessoa que já está preparando essa pessoa, porque assim as nossas instituições chegam lá no futuro, por meio desse cuidado do presente. Então, muitas esperanças, Fabiano, muitas boas expectativas e feliz de acompanhar que nós já estamos trabalhando, já estamos caminhando. Eu acho que eu definiria dessa forma as minhas esperanças. Não sei se são tão simples, se vocês concordam, mas
faria um recorte aqui das muitas esperanças que existem. Gratidão. Beth, amiga, Carol, estamos chegando aos momentos finais do nosso episódio. Puderem deixar a mensagem final, suas despedidas. A gente fica com o coração assim bem feliz, confortado, né, de ouvi-los. Porque hoje eu sentei aqui para o primeiro podcast ao lado de uma liderança que sempre foi referência para o meu trabalho. Porque sempre vi como uma liderança visionária, que foi o nosso ex-presidente Newton Andrade. E foi a primeira pessoa que eu ouvi falar de liderança no movimento espírita. E claro, eu venho de uma cultura de liderança servidora da Justiça Federal. Quando eu cheguei na FERGS, eu tinha treinamento de liderança feito, desenvolvido na Justiça Federal. E eu ficava pensando, meu Deus do céu, é Jesus, gente. Por que a gente não tem isso no movimento espírita? Tá? E o Newton já falava disso. Então, acho que sim, é olhar para frente e muito nós, líderes, pautarmos, nos esforçarmos diuturnamente para pautarmos a nossa postura pelos princípios que a gente constrói nas oficinas. Porque é isto que vai demover. É isto que vai fazer com que as pessoas se influenciem. Olhe para você e diga, como é que ele consegue fazer isso? Como é que ele consegue ser assim? Eu quero fazer isso. Eu quero entender isso. Esta é a aliada, né, indispensável ao estudo, às metodologias, é a atitude das lideranças servidoras. Então, eu todos os dias acordo e aposto em mim. Vamos melhorar? Tem coisa que não está dando certo ainda. Como é que é isso? Você está falando, não está fazendo? Vai lá, te levanta, ergue a cabeça, tá? Revisita teu coração. E é essa a esperança que eu tenho, assim, que a gente consiga o quanto antes dar conta daquilo que nós estamos estudando e propondo. Fabiana, amigo, acho que o Tiago sonhou por nós, acho que a Beth complementou, então nós estamos perfumados de esperança e acho que não tem melhor forma da gente encerrar a nossa conversa do que essa, então quero agradecer profundamente pela oportunidade de trabalho, pela parceria que eu encontro nesses rostos que estão ao meu lado e porque isso nos alimenta para seguir cada manhã, como disse a Beth, encontrando caminhos de transformação interior e dessa forma também exterior. Obrigada. Esperança é a palavra. O nosso profundo agradecimento à nossa Beth, Carol e o nosso convidado especial, Tiago, que nos visita e se integra a este momento de júbilo. Estendemos a nossa gratidão e abraço à audiência do podcast Liderança Espírita para a Nova Era. Lembrando a todos que este episódio está disponível na FERGS Play, canal da Federação Espírita do Rio Grande do Sul no YouTube, bem como nos principais plataformas de podcast. Este foi o episódio número 32 do podcast Liderança Espírita para a Nova Era. Em uma edição especial, trazendo a comemoração e referência histórica dos 15 anos do Programa de Formação de Lideranças Espíritas. Diretamente do estúdio da Ascom, no 12º Congresso Espírita do Rio Grande do Sul. Permaneçam todos em paz, sob a liderança amorosa do Mestre Jesus. Muita paz.